Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de aplauso ao empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, pela divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, reportagem com documentos internos da empresa que mostram demandas do judiciário controlado por Alexandre de Moraes para censurar e perseguir cidadãos. O deputado Coronel Meira, autor do requerimento, homenageou uma patriota que foi presa em meio às prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado explicou que a senhora Dilma sequer foi à esplanada dos ministérios, pois ficou cozinhando no acampamento, mas foi presa e ainda hoje usa tornozeleira eletrônica. Coronel Meira explicou que a moção de aplauso e louvor a Elon Musk foi proposta por expor e enfrentar a censura política e infundada imposta pela justiça brasileira contra os usuários da plataforma no país. O empresário Elon Musk, pela rede social, agradeceu as palavras do deputado. Ao apresentar a justificativa, o deputado lembrou que a segurança pública brasileira é ineficiente e, mesmo com todos os seus problemas, está sendo utilizada para ações ilegais contra cidadãos. O deputado disse: "O Brasil é um país assolado pela corrupção e pelo crime organizado. A justiça, ineficiente na defesa do cidadão pagador de impostos em setores essenciais como saúde e segurança, está assoberbada por operações desproporcionais e, não raro, inconstitucionais. Essa justiça, que não oferece guarida aos combatentes que atuam contra o crime organizado, segue perseguindo e calando pessoas pacíficas sem qualquer freio." Em seu requerimento, Coronel Meira expôs: ao abrir os arquivos do X, antigo Twitter, Elon Musk mostrou ao mundo a inacreditável e lamentável pressão da justiça brasileira, representada por seu ministro do STF, Alexandre de Moraes, para obter ilegalmente dados de usuários da plataforma. Foi nítido e bastante vexatório observar que os colaboradores da rede social respeitavam mais a legislação pátria do que aquele que tem o dever funcional de fazê-lo. O deputado lembrou ainda que o empresário questionou diretamente o ministro Alexandre de Moraes e pediu sua renúncia ou impeachment e disse: "Pela coragem, respeito ao Estado de Direito e compromisso com a liberdade, propomos a presente moção ao empresário sul-africano-canadense Elon Musk." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede e nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Palavra o autor do requerimento, deputado Coronel Meira, para encaminhar a favor. Presidente, realmente esta tarde de terça-feira é muito importante para todos nós. Alberto Fraga, Flávio Costa, nosso Benfica, que fica aqui regendo todo o apoio que nós temos na comissão. A participação de todos na comissão, é a comissão mais pujante desta casa. E aí queria dizer que é uma honra, né? Estou aqui há 14 meses nesta casa, como parlamentar. Ter Aloysio Mendes nos orientando, ter o Biratã Sanderson e ter você, Fraga. A gente aprende muito e a gente vê realmente, em todos que participam desta comissão, em todos, a responsabilidade verdadeira pela segurança pública do nosso país. Isto é muito importante. Gilvan, você realmente é um guerreiro. Então quero aqui hipotecar solidariedade a você, Gilvan da Federal. Quero também, antes de começar, dizer a nossa grande patriota, a Dilma, pernambucana, que foi presa, estava na cozinha no dia 8, cozinhando, para aguardar exatamente quando voltassem, tá certo? Todos que participavam. Foi presa, hoje ainda usa uma tornozeleira. A Dilma, se Deus quiser, o nosso requerimento de número 43 é uma homenagem a você, mulher guerreira, brasileira, verdadeira patriota. Presidente, nosso requerimento de número 68 de 2024, a gente requer a aprovação de moção de aplauso e louvor a Elon Musk, dono da rede social X, antiga Twitter, por expor e enfrentar a censura política e infundada imposta pela justiça brasileira contra os usuários da plataforma no país. Nos termos regimentais da Câmara dos Deputados, requeremos, ouvida a comissão, a aprovação da moção de aplauso e louvor a Elon Musk, dono da rede social X, antiga Twitter, por expor e enfrentar a censura política infundada, imposta pela justiça brasileira contra usuários da plataforma no país. Justificação. O Brasil é um país assolado pela corrupção e crime organizado. Espero que o nosso nobre deputado reconheça isso daqui a pouco, quando fizer a sua fala. A justiça ineficiente na defesa do cidadão pagador de impostos em setores essenciais, como saúde
segurança pública, educação, está assoberbada por operações desproporcionais e, não raro, inconstitucionais. Essa justiça, que não oferece guarida aos combatentes que atuam contra o crime organizado, segue perseguindo e calando pessoas pacíficas, sem qualquer freio. Ao abrir os arquivos do X, antigo Twitter, Elon Musk mostrou ao mundo a inacreditável e lamentável pressão da justiça brasileira, representada pelo seu ministro Alexandre de Moraes. Agora diga que o Coronel Meira está mentindo? Para obter ilegalmente dados de usuários da plataforma. Foi nítido e bastante vexatório observar que os colaboradores da rede social respeitavam mais a legislação da nossa pátria do que aquele que tem o dever funcional de fazê-lo. Além disso, Musk fez um questionamento direto ao ministro Alexandre de Moraes sobre a censura e, para completar, anunciou que irá rever todos os usuários bloqueados ao arrepio da lei. Esta é a pura verdade, total arrepio da lei. E ainda colocou, né, em recente tuitada, este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar e sofrer um impeachment do nosso Senado. Pela coragem, respeito ao Estado de Direito e compromisso com a liberdade, propomos a presente moção ao empresário sul-africano canadense Elon Musk. Sala das sessões, é aqui que nós fazemos exatamente o nosso requerimento. Quero também dizer aos senhores, aproveitando a oportunidade, nosso nobre presidente, que nós entramos também, está no Infoleg nosso, entramos com o requerimento de uma criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a existência de um aparato de polícia e justiça paralelo. Nós que somos policiais, nós fazemos segurança pública, a gente sabe. O Brasil hoje, existe no Brasil hoje, tá certo? Existe no Brasil hoje, certo? Um aparato de polícia e justiça paralelo, que tem pressionado empresas nacionais e estrangeiras a fim de estabelecer censura e outros tipos de controle político, utilizando indevidamente os poderes da República Federativa Brasileira. Eu queria pedir a todos os senhores e a todos 513 deputados federais que apoiem exatamente esse nosso pedido de criação da CPI, que está já no nosso Infoleg. Meu muito obrigado. Obrigado, deputado. Caminhar a favor. Boa tarde, senhores parlamentares. Boa tarde, Brasil. Mais do que justa, tá certo, esse nosso requerimento, esse nosso pedido. O requerimento número 43 de 2024 requer a realização de audiência pública destinada a debater a criação do Dia Nacional dos Presos Políticos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 24, inciso 14, do artigo 255 e seguintes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o plenário, seja realizada a reunião de audiência pública realizar-se em data a ser agendada, destinada a debater a criação do Dia Nacional dos Presos Políticos. Para isso, sugerimos a participação de seguintes convidados: Capitão Assunção, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo; Sebastião Coelho da Silva, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; Dr. Cláudio Luiz Caviano, advogado dos presos políticos; representante da Associação dos Familiares e Vítimas do dia 8 de janeiro. Quero dizer aos senhores que o nosso requerimento, a audiência pública pode até 8 membros, colocamos 4, e os outros 4 estão abertos, tá certo? Para todos que participaram e que sofreram exatamente por esse ato que aconteceu no dia 9 de janeiro. Então procurem o nosso gabinete para que seja incluído. Temos mais 4 vagas para a participação do debate da audiência pública. Justificação: o dia que sucede, dia 8 de janeiro de 2023, foi marcado pelas graves violações de direitos humanos na prisão em flagrante, evidentemente ilegal, de mais de 1.000 pessoas, em torno de 1.500 presos, que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército e que foram conduzidos para o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília. Além de não haver qualquer individualização das suas condutas ou
evidente situação de flagrância entre os presos políticos do dia 9 de janeiro, estavam também crianças e idosos com comorbidades e pessoas denunciaram as condições em que foram mantidas no ginásio da Polícia Federal. Falta de informações pelas autoridades, alimentação precária, apreensão ilegal dos celulares e maus tratos. Importante ressaltar também que os reflexos do dia 9 de janeiro de 2023 perduram até hoje, uma vez que muitos presos políticos permanecem privados de sua liberdade, sem qualquer motivo que justifique a manutenção da sua prisão preventiva, inclusive nos casos em que a autoridade titular da ação penal já se manifestou pela liberdade provisória dos réus. Queremos lembrar aqui, inclusive, presos que faleceram na prisão. Então isso realmente é a pura verdade. O caso exatamente que tem que se resolver. Nesse sentido, a realização de audiência pública por esta comissão será extremamente oportuna e necessária para debater a apresentação de proposição com o objetivo de instituir no calendário nacional o dia 9 de janeiro de cada ano como Dia Nacional dos Presos Políticos, em memória dos mais de 1.000 presos políticos e demais detidos, sem o devido processo legal, conduzidos sob perfídia para um campo de concentração improvisado nas dependências da Polícia Federal em Brasília. Em 9 de janeiro de 2023, a importância é aprová-lo o quanto antes. Lido, presidente. Muito obrigado. Presidente.